Fala galerinha, tiozinho na gringa aqui de novo no nosso quadro mais polêmico, um banquinho e uma opinião, onde basicamente eu sento aqui para expor algumas ideias, alguns pensamentos, algumas visões de mundo e para provocar, e para botar você aí do outro lado para pensar, para achar bom, para achar ruim, para dar dislike, para dar like, fica à vontade. Opinião, cada um tem a sua. Fato é fato, opinião é opinião. E hoje a gente vai falar bastante de opinião, que é para ser bem polêmico mesmo. O pessoal pede bastante para eu falar de política, né? Principalmente meus alunos, e falar um pouco de direita e esquerda e tal. Direita e esquerda é um conceito que eu particularmente não gosto muito, não vou falar dele hoje. A gente tem um vídeo já sobre isso, não sei quando que vai subir, mas quando subir o Paulinho, coloca ele aqui ou coloca ele nos comentários. Se não tiver ele aqui, não tiver nos comentários, é porque não subiu ainda. Mas nós vamos falar de algo que remete um pouco à direita e esquerda, remete um pouco à política, remete um pouco remete bastante à opinião, que é basicamente, nós vamos discutir um pouco de visão de mundo, de algo que eu denominei, eu gosto de chamar, de índice DD. Índice DD é o índice Disney-Darwin. Pô, Daniel, Disney-Darwin? Que caramba é isso? O índice Disney-Darwin é um índice que mostra, de um lado do gráfico, o lado à esquerda, um -1, o quão utópico você gosta de olhar as coisas, menos dados, mais conceitos, e o lado direito, que é o Darwin, o quanto que você não se importa muito por conceitos, o quanto que você gosta de olhar fatos e ciência, de uma maneira muito fria. E a verdade é que, como tudo na vida, os extremos geralmente não são muito legais. O legal é ter o balanço, ficar ali no meio e tal. Não que exista certo e errado. Acreditar em certo e errado é bem Disney. Existe o certo, existe o errado, existe o bom, existe o mal. E Darwin não acredita muito em certo e errado, é muito cientificismo, é muito fato, natureza. Então não existe certo e errado. E na verdade existe sim um conceito de certo e errado, que ele é fluido. Ele depende da época, depende da sociedade, depende dos pensamentos, depende da situação. Então só para começar essa provocação, matar é certo ou errado? A maioria vai falar que é errado. E se alguém estiver tentando te matar e você matar a pessoa para se defender? A tal da legítima defesa. É certo ou errado legítima defesa? Aí você começa a pensar, E aí tem um conceito muito legal, a primeira aula de justiça de Harvard, tem online, vocês podem assistir tanto no YouTube quanto no EDX, que é um programa que tem vários cursos excepcionais gratuitos. Primeira aula de justiça fala que você está conduzindo um trolley, um bonde. E aí você vê que tem 5 pessoas trabalhando na linha. E você vai atropelar e vai matar 5 pessoas. Sua única possibilidade é desviar o trolley e matar uma pessoa, que está na linha do lado. Você desvia para salvar 5 e mata uma, ou você não desvia e mata 5. Então aí a gente está discutindo matar uma pessoa se é algo moralmente ou eticamente certo. Então o índice de certo e errado varia, depende da situação. E isso é meio que na vida. Agora, geralmente, quando você é mais Disney, você não varia os seus conceitos. O que é certo, o que é errado é errado. Quando você é mais Darwin, você olha muito o meio, a situação. E aí eu vou trazer aqui uns exemplos para a gente ver exatamente do que eu estou falando. Primeira coisa que eu queria falar do índice Disney-Darwin, e geralmente, antes de eu entrar nos exemplos, geralmente o pessoal mais Disney, mais utópico, tende a ser um pessoal mais de esquerda. O pessoal mais à direita, mais Darwin, tende a ser o pessoal mais de direita. Por isso que eu coloquei o Darwin do lado direito e o Disney do lado esquerdo. Não tem nada a ver nesse momento dessa galera que se diz de direita e nega a vacina, tá? Não tem nada a ver com isso. Porque isso aí é uma galera que, meu Deus do céu, não vou nem comentar. Negar vacina sem ter conhecimento de causa é simplesmente surreal, tá? Eu faço um outro vídeo para falar sobre isso. Por isso que eu não gosto de associar Disney e Darwin com direita e esquerda. São coisas que tendem, mas não tem a ver. Tem mais a ver com isso aqui, ó. Vou dar um exemplo. Vamos falar de o que vamos fazer com as pessoas velhas, tá? Uma sociedade como a nossa, existem pessoas velhas. Vamos falar que velho é quem tem mais do que 75 anos, tá? Só pra gente assumir. O que eu vou fazer com essas pessoas? Tem gente que vai falar assim, nada, deixa que eles se virem. Ok, pode ser. É certo ou errado?
Tem gente que vai falar assim, vamos pagar uma aposentadoria para essas pessoas. Tem gente que vai falar assim, se eles juntaram dinheiro ao longo da vida, eles podem usufruir desse dinheiro agora. Se eles não juntaram dinheiro ao longo da vida, não é a sociedade que vai ficar dando dinheiro para eles têm que se virar. Tem várias maneiras de você olhar para a situação das pessoas velhas. Isso vai variar muito até de país para país. É sabido que no Japão é o único lugar do mundo onde as pessoas mais velhas têm mais respeito, privilégio, benefício e leis protegendo do que as crianças ou pessoas mais novas. Tem um outro estudo muito legal com relação a carro autônomo, que fala, olha, o carro dirige sozinho, tá? E agora o carro tem que tomar uma decisão, atropela o velho ou atropela a criança? E eles foram perguntar isso para as pessoas. Falou, olha, quando tiver o carro autônomo, que é o carro que anda sozinho, eu vou atropelar o velho ou vou atropelar a criança? E aí, em todos os países do mundo, exceto o Japão, escolheram atropelar o velho e salvar a criança. No Japão, escolheram atropelar a criança e salvar o velho. Para você ver como certo e errado depende até da geografia. Essa pesquisa também é muito interessante, que tinha pergunta gato e cachorro. E a França foi o único lugar do mundo em que atropela o cachorro para salvar o gato. Não sei o que isso quer dizer, mas está aí. Esse estudo é um estudo que o Google fez a respeito de carro autônomo, pode ser encontrado no YouTube, a gente também deixa aqui o link. Mas voltando ao nosso tema dos aposentados, o que a gente faz com o aposentado? Se a gente olhar o índice Darwin, natureza, o que acontece na natureza? Se você olhar o elefante, por exemplo, que é um animal que todo mundo tem um grande respeito no meio científico, um animal que tem uma inteligência muito evoluída, tem uma memória superior, muita gente fala, inclusive do ser humano, o elefante, quando ele fica muito velho, ele separa do bando e vai morrer sozinho, porque ele entende que ele é um peso para o bando. A mesma coisa acontece com qualquer outro animal na África, quando fica velho, ele não consegue mais correr do leão, o leão pega. Se você lembrar da família dinossauro, nossa, foi longe, hein, Daniel? Noventista, o pessoal que gosta do canal do Noventista. O que o Dino queria fazer com a sogra dele? Empurra do precipício. Então é uma maneira muito cruel, a nossa sociedade hoje enxergaria isso muito cruel. A pessoa, quando fica velha, você simplesmente abandona a pessoa. Do outro lado, do mundo utópico, o mundo Disney, a pessoa, quando fica velha, o que acontece com todo o final de história da Disney? Eles viveram felizes e para sempre. Então as pessoas não morrem na história da Disney. A Cinderela casou lá com um príncipe e eles viveram o resto da vida junto. Quem é que paga a aposentadoria desses caras para sempre? O nosso modelo pirâmide vai pro saco. As pessoas precisam morrer. Então, por um outro lado, quando você imagina bancar uma sociedade de pessoas onde elas são extremamente mais velhas, as pessoas mais novas não conseguem bancar. Elas não conseguem trabalhar o suficiente para gerar recursos para elas e para as pessoas mais velhas. Porque as pessoas mais velhas têm gastos com relação à saúde, mas elas não estão mais no mercado de trabalho. Aí você fala, mas elas contribuíram muito ao longo da vida dela. Não é verdade. Números, fatos. Contribuíram durante a vida? Contribuíram durante a vida. O modelo de previdência do Brasil, o modelo antigo, antes da reforma, foi toda uma discussão. Se você ganhasse um salário mínimo por mês do governo, ou seja, R$1.000 e poucos, não dá para viver com um velho que tem que pagar um plano de saúde, certo? Não dá, é muito pouco, salário mínimo, é miserável, as pessoas passam fome com salário mínimo. Você poderia viver durante 5 anos com salário mínimo. No stretch, empurrando muito, 10 anos com salário mínimo. Ou seja, se você aposentar com 65, até os 75, você está usando o dinheiro que você juntou. A partir daí, você está usando dinheiro dos outros. Então, quando a gente olha esse índice direita e esquerda, fica difícil tomar a decisão correta. Abandonar os velhos não me parece ser a condição correta e simplesmente dar tudo o que eles precisam, 100% do que eles precisam, e ignorar que existem crianças, educação, saúde, saneamento básico, outros fatores que também precisam de recursos. As possibilidades são infinitas, os recursos não. Os recursos são escassos. Essa é a essência da economia. Então a gente tem que achar um equilíbrio. Onde é o equilíbrio, onde é o certo, onde é o errado, a sociedade muda, a sociedade decide. Mas só lembrando, aposentadoria e previdência, se eu não me engano, e o Paulinho me corrige aqui, foi algo que começou a surgir na Alemanha, na época do Bismarck, não tem 200 anos. O que acontecia antes disso? Provavelmente a maioria das pessoas velhas eram abandonadas à míngua ou morriam de alguma coisa. As pessoas não viviam tanto como vivem hoje, na média. Existiam sim muitas pessoas que viviam bastante. Tá? É um mito achar que todo mundo morria com 40, 50 anos. Isso não é verdade. Inclusive, isso aí acontecia 10 mil anos atrás, não há 1000 anos atrás. Muito bem, vou trazer um outro case para a gente pensar um pouco esse mundo aí do Darwin, Disney e Darwin. Covid.
Se a gente imaginar o que está acontecendo hoje no mundo, você tem o pessoal utópico, que simplesmente fala cegamente, fica em casa, vamos ficar todo mundo 1 ano em casa. E esquece que tem gente que mora com 8 pessoas em um cômodo, que vive do que vende no dia. O pipoqueiro sai, vende, se ele não tiver dinheiro ele não come. O pessoal que vende bala no semáforo. Existe uma galera que não chega, o assistencialismo do governo não chega para essas pessoas. Não dá para ficar em casa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não existe isso, a economia precisa girar. Fala fica em casa, mas liga pro iFood para pedir comida. Ah tá, então é fica em casa menos o coitado do motoqueiro do iFood. Acha um absurdo o que acontece da galera querer sair para trabalhar e achar, mas não quer que demite ninguém. Então não dá. Numericamente, não dá. Matematicamente, não dá. Simples assim. Dados, fatos. Não sejamos terraplanistas econômicos. Não dá para ficar em casa. Mas ao mesmo tempo, não dá também para simplesmente abrir, mandar todo mundo para a rua e deixa morrer. Porque vai morrer só velho mesmo, é bom que até ajuda a Previdência. Acabamos de falar da aposentadoria, né? Deixa morrer a velharada. Então, você pode ser Darwin e falar assim, abre tudo, deixa que o vírus seleciona naturalmente, seleção natural, Darwin, os mais bem adaptados, os que mais sobreviverão ao vírus. Lindo. Sociedade sai mais forte? Sai mesmo. Como espécie, biologicamente falando, é uma sociedade mais forte. Os velhos morrem, uma grande parte dos velhos vão morrer, ainda alivia a Previdência, sobra mais dinheiro para os novos. Mas me parece meio cruel, né? Com certeza é o que a natureza teria feito. Se hoje você imaginar qualquer espécie no meio da natureza, se ele pega um vírus, não tem o que fazer. Vai passar para todo mundo, uns sobrevivem, uns morrem, os que sobrevivem são os geneticamente selecionados, são mais fortes aquele vírus. Isso acontece todo dia na natureza. Mas a gente já saiu da natureza faz um tempo, né? A gente não é tão bicho, a gente tem a lógica, a gente tem a razão, a gente tem a, vamos falar assim, lógico que a razão muitos animais têm, mas a gente é um pouco mais humano do que os bichos, né? Acho que até essa palavra passa a ter um novo sentido quando a gente fala isso. Nós somos mais humanos do que simplesmente a natureza. Mas também não dá para achar que todo mundo fica em casa e o governo imprimindo dinheiro. Ah, e as riquezas. Não, alguém tem que sair para plantar, alguém tem que sair para colher, alguém tem que sair para botar as comidas no supermercado, alguém tem que sair para fazer entrega, alguém tem que sair para dar manutenção no servidor do site que você está comprando. Porque não é só de casa que dá pra fazer isso. Alguém tem que ir fisicamente lá nos servidores e dar manutenção. Ah, eu não sabia disso. Você achava que era a varinha do Harry Potter, Disney. Mágico. Viveram felizes para sempre. A comida aparece de qualquer lugar. Quando eu assisto Frozen, eu fico pensando nisso. De onde vem a comida? E existe uma tendência muito forte em filmes, seriados, principalmente desenhos da Disney, do cara que é o cara que produz, que é o cara que vende, que é o cara do mal, é o cara obscuro, é o pirata, é o vilão. Meu, é o cara que produz. A gente confunde muito achar que o capitalismo é o mal do mundo. O capitalismo tem 200 anos, nem isso. A humanidade tem 10 mil anos. As trocas entre pessoas sempre aconteceram, sempre acontecerão. Não dá pra ninguém viver. O homem não é uma ilha. O homem não é uma ilha. A gente tem relações. E em toda relação vai ter alguém que ganha um pouco mais e ganha um pouco menos. Ou perde. Por isso que a gente tenta ter relações mais justas. Mas achar que o mundo vai ser 100% igualitário é uma falsa assumption. É uma falsa... Você não pode assumir isso, porque o ser humano não busca igualdade na sua essência. O nosso gênio é egoísta. O ser humano, ele subjugou a natureza. Hoje a natureza serve ao ser humano. Mas ao mesmo tempo nós somos humanos. A gente não pode simplesmente pegar, darwinisticamente falando, e subjugar os nossos próprios irmãos. Por isso que qualquer forma de segregação não é positiva. De maneira alguma. Seja uma segregação racial apartheid, como aconteceu na África do Sul, onde você assume que o branco é superior ao preto, não é legal. Mas uma segregação igualitária também não é legal. Você falar, aqui tem um país de negros, Wakanda, Wakanda forever. E aqui um país de brancos, Alemanha nazista, E vamos viver cada um no seu canto. O ser humano não foi desenhado para ser assim. Se tem eu contra eles, sou eu contra eles. Ou eu com eles, ou eu contra eles. Não tem esse espaço de, tá todo mundo ali tranquilo, estamos todos nós aqui tranquilos. Isso não existe. Nós não fomos desenhados assim. Então, quando a gente fala em ter um mundo igualitário, ele tem que ser só um mundo igualitário, mas ele tem que ser diverso e integrado. Não adianta só eu ter diversidade se eu tiver uma panelinha de brancos, e uma panelinha de negros, uma panelinha de asiáticos, e uma panelinha de sul-americanos. Não. Tem que ter integração, senão não vale a pena.
Disney, Darwin. Tem sempre um meio, tem sempre um balanço. E por último, já que a gente está falando um pouquinho disso, de natureza, que tal a gente pensar o vegetarianismo? O vegetarianismo, em muitos aspectos, ele é um pouco utópico. Não estou falando que quem não come carne porque não gosta. Aí é uma opção, normal. Mas quem não come carne porque tem pena dos animais. Às vezes eu penso, uma vaca criada para corte, ou seja, para virar bife, e que fica a vida inteira sendo alimentada até uma determinada idade, e ela morre, é assassinada, vamos colocar assim, né? E vira comida para os outros. Não sei se a vida dessa vaca é melhor do que a coitada do antílope que está lá na savana africana, viu? Porque essa vaca, vamos supor que elas sejam racionais, tá? Vamos supor que seja você. Eu vou chegar para você hoje e falar assim, bichão, você é um gado de corte. Não bonito para falar a vaquinha que vai ser assassinada. Você é um gado de corte. Você é um gado. A galera já vai associar gado a outra coisa, né? Então vamos lá, você é uma vaca, um boi. Você tem uma escolha a fazer. Você vai viver na savana africana, sendo que você pode morrer amanhã mesmo. Você vai dormir e acordar com medo, porque você não sabe em que momento que o leão vai te atacar. Você está sozinha, você tem que se virar. Você não tem ideia de como vai ser a sua vida, mas você está livre, leve, solta na savana africana, cabelos ao vento, aquela coisa, pelos ao vento, né? Chifres ao vento, aquela coisa linda, maravilhosa. Mas você acorda e dorme com medo. Você acorda e dorme sem saber se vai ter comida. Você acorda e dorme sem saber se vai ter o que beber. Você acorda e dorme com medo da morte. Essa é uma opção. Mas você é livre. Liberdade. Por um outro lado, você não é livre. Você vai ficar trancafiada num lugar com todo o conforto que te cabe. Vamos falar assim. Você tem data certa para morrer. Você vai morrer daqui a 3 anos. Nem um dia mais, nem um dia menos. Pode ficar tranquila. Nesses 3 anos você vai ter comidinha, bebidinha. É tipo o Big Brother. A gente vai ficar te observando e você tá lá só curtindo. Daqui a 3 anos você morre. E aí? O que você escolhe? Eu tenho dúvidas. Porque eu imagino muitas vezes o coitado, por exemplo, do cobrador de ônibus. Que todo dia acorda no mesmo horário, vai para uma mesma gaiola, passa tantas horas nessa gaiola, no fim do dia volta para casa, come, dorme e repete isso o resto da vida. Até um dia ser assassinado num assalto. Um cara que nunca... O ser humano, só para voltar aqui, durante milênios, ele não saiu 40 quilômetros de onde ele nasceu. Porque não existia meio de transporte, ele tinha que caminhar. Então, durante milênios, o ser humano nasceu e morreu em um raio de 40 quilômetros onde você nasceu. Muita gente está assistindo falando, nossa, eu já fui nos Estados Unidos, eu já fui na Europa, eu já fui no Japão. Como o mundo evoluiu? Para 90% da sociedade, a pessoa ainda nasce e morre a 40 quilômetros do raio de onde ela nasceu. O cara que nasceu em Duque de Caxias e virou cobrador e está vivendo só ali, nunca saiu do Rio de Janeiro, nunca saiu do estado do Rio de Janeiro, nunca saiu da cidade do Rio de Janeiro. Essa é a realidade. Então, será que tem tanta diferença assim da vida desse cara assalariado, que acorda e trabalha de sol a sol, muitas vezes só vê o sol mesmo pela janela, fica dentro daquela grade, para a vaquinha que está num confinamento? Muitas vezes eu me pego pensando nisso. E aí eu deixo também uma outra reflexão. Se a gente olhar darwinisticamente, ou cientificamente, para ficar mais bonito, vamos olhar cientificamente. O que significa uma espécie ter sucesso? Uma espécie conseguir evoluir? É ela existir. O segredo da espécie, de acordo com Darwin, de acordo com a ciência, biologia, é a espécie existir. Perpetuar a espécie. Muito bem. Se nós fôssemos todos vegetarianos, a maioria das espécies de gado não existiriam. Porque elas existem para fins econômicos. Elas existem para serem consumidas como carne. Tirando as espécies que são vacas sagradas na Índia, o Nelorão, o gado de corte, se não fosse o consumidor carnívoro, essa espécie não existiria. Ela falharia cientificamente. Os seus genes não seriam mais multiplicados. Essas espécies elas só existem porque existe o carnívoro. Então, se você botar todo mundo para virar vegetariano, todas essas galinhas, vacas, todos esses animais porcos que são usados para corte, deixariam de existir. Provavelmente eu até imagino eles sendo queimados às montanhas, em fazendas, porque vai fazer o que com esses animais? Então, imaginar que vamos soltar ele na floresta, eles vão se reproduzir e serem felizes para sempre. Too much Disney. Recomendo George Orwell, Revolução dos Bichos. Você vai ter um pouquinho uma noção melhor do que é a natureza humana e a política humana. Então, simplesmente achar que se todo mundo virar carnívoro, vamos salvar as vaquinhas,
É uma utopia total. Se todo mundo virar vegetariano, todas essas vacas são queimadas. E as vacas da Índia vão continuar lá na Índia, mas essa espécie falha. Vai zerar o número de indivíduos, vai zerar a biomassa e vai simplesmente exterminar a população. Elas serão extintas. Talvez a gente crie elas em zoológico. Zoológico. Ah, e outra coisa cruel pra caramba. Zoológico é cruel? Bom, com aquela espécie que está lá enjaulada, parece que sim. Não me parece muito legal você viver trancafiado e sendo observado por estranhos. Não me parece muito legal. Mas o zoológico cria uma coisa que eu gosto também de trazer aqui para reflexão. O zoológico gera empatia. Como assim, Daniel? Bom, orcas e golfinhos são animais que hoje em dia a gente vai lá no SeaWorld, que tem toda uma polêmica envolvendo o SeaWorld, e você vê ele, e você se conecta com ele, você entende as dores dele, e você sai maravilhado ao mesmo tempo com pena, e a partir daí você acha um absurdo matar golfinho, você acha um absurdo matar orca, sendo que são animais da natureza, assim como as vacas, que a gente acabou de falar, que você deve estar, talvez, se está assistindo comendo, está comendo uma vaquinha aí. Qual a diferença? Empatia. O zoológico, ele gera essa proximidade. A maioria das pessoas que hoje trabalham com orcas e golfinhos, aqui nos Estados Unidos, foram no SeaWorld como criança e foi o primeiro contato que eles tiveram. Vamos comparar a orca com um tubarão, por exemplo. Sabe quantos tubarões são mortos por ano pelos seres humanos? 100 milhões de tubarões são mortos todos os anos pelos seres humanos. Orcas e golfinhos não. Tem toda uma tradição japonesa de matar golfinho, de usar o golfinho para consumo, que o mundo inteiro condena. E não condena a vaca. Por quê? Porque o golfinho a gente tem uma proximidade maior, é um animal inteligente, mais próximo da gente. É um mamífero. Inclusive, tem muita gente que acha que é peixe, né? A vaca, todo mundo sabe que é um mamífero, porque mama. A gente, inclusive, bebe o leite da vaca. Mas você tem essa empatia muito provocada por zoológicos, muito provocado por aquários. Então você acaba sacrificando um indivíduo que vai realmente viver enjaulado o resto da vida para proteger toda uma espécie. Vou te falar uma coisa, tem religião que acredita nisso, que sacrificar um indivíduo é bom para salvar toda a espécie. Será que não é? Será que não vale a pena você ter 1, 2, 10 orcas sofrendo a vida toda para que todas as orcas que estão em liberdade não sofram, sejam protegidas pela raça humana? É de se pensar pelo menos, né? É de se pensar pelo menos. Porque os tubarões, como eu falei, morrem 100 milhões por ano. E sabe quantos tubarões são assassinos, matam seres humanos por ano? 60. Milhões? 60. 60 pessoas são mortas por tubarões todos os anos. Mas foi só o Steven Spielberg fazer um filme para gerar um pânico geral. E todo mundo tem gente que tem medo de tubarão no ralo. Vai tomar banho e tem medo de sair um tubarão no chuveiro. Essa é uma história que eu conto outro dia. Tem gente que tá na piscina, tem medo de tubarão. Tem. Por quê? Terror da imaginação. Muito Disney, pouco Darwin. 100 milhões morrem para matar 60, 80 em média. Mas em 2019, ano passado, foram 63, 64 casos de pessoas mortas por tubarão. Sabe quanto um hipopótamo mata? 500. O hipopótamo é o mamífero mais fatal que existe. E ele não é carnívoro. Ele mata por proteção de território. Ele é um animal extremamente agressivo e na África ele mata pra caramba. Se você botar o hipopótamo do Nilo, ou o terror do Nilo, acho que chama, Rio Nilo, tá galera? África, você vai ver como eles são mortais. E a gente, quando pensa no hipopótamo, ai que fofinho, né? Madagascar, é aquele hipopótamo bailarina. Darwin, Disney. Nenhum, nem outro. O equilíbrio. Bom, deixa eu ver se eu... Basicamente, essas eram as provocações que eu gostaria de trazer hoje. E fica a pergunta, você está mais no time Darwin ou você está mais no time Disney? Existe certo e errado? Não. Existe a sua opinião. Mas existe também a consciência de você entender que existe outro lado, que o outro lado tem razão em algumas coisas, nem tanta razão com outras, muito mais dependendo de como você foi criado, de onde você nasceu, do que o seu pai te ensinou, do que realmente o que é a verdade absoluta. Não existe verdade absoluta, tá? Spoiler alert. Isso vai depender, de novo, de onde você nasceu, de como você foi criado e das culturas a qual você foi exposto. Ok? Para um fazendeiro, matar um porco para se alimentar é a coisa mais normal do mundo. Até porque para um fazendeiro, muitas vezes, é isso ou nada. Agora, para quem está na cidade pedindo iFood, é um absurdo imaginar
a sanguinolência que pode ser um matador. Então, não, de novo, não existe certo e errado. Existem tendências, existem posicionamentos, existem visões de mundo. Tirando o que é fato, 100 milhões de tubarões mortos, 80 pessoas mortas por tubarão por ano. Se a gente parar de consumir carne, várias espécies de vacas serão extintas. Na natureza, se você assistir um Discovery Channel, você vai ver que, diferentemente do Rei Leão, o Simba não olha para a natureza e fala até onde o sol toca é meu. Não, ele simplesmente vai lá e come um antílope. Pode ser um bebezinho que acabou de nascer. Isso chama natureza. E que no final nós somos humanos. E como humanos, nós deveríamos talvez ser um pouquinho menos cruel do que a natureza e um pouquinho mais realista do que Disney. Ok? Então, pessoal, deixa essa reflexão com vocês, coloquem nos comentários, me xinguem, curtam, compartilham. Espero que vocês tenham gostado e voltamos em breve com mais um Banquinho Uma Opinião. Até mais!